Pessoal, então vamos retomar as aulas do nosso curso de extensão. Já de antemão aviso que estou gravando esse vídeo desde casa e, portanto, pode ter algum ruído de abertura de porta, enfim, criança, algo que não estava no script originalmente, né? Mas eu terminei a aula anterior com a assinatura do Tratado de Versalhes, né, onde a Alemanha saiu como a grande derrotada do conflito, e uma suposta nova ordem internacional se desenhava a partir de Versalhes 19. Hoje eu vou mostrar como que essa ordem ela foi brevíssima, né, e sobre três períodos importantes que antecederam a Segunda Guerra Mundial, que é a definição máxima, 1939, né, da ausência completa de ordem internacional ou de uma ordem internacional muito breve, formada entre os aliados e as potências do eixo. A propósito de como essa ordem internacional foi brevíssima, eu queria comentar um pouco sobre a Liga das Nações, né? A Liga das Nações, ela esboçava um objetivo de manter a paz no mundo. A Liga foi uma das precursoras da ONU, né? Então a ideia era, ora, se a hegemonia coletiva não é mais a forma pela qual os Estados se organizam nas relações internacionais, um organismo coletivo, né, uma espécie de liga, né, internacional de nações, isso sim vai ser efetivo para a manutenção da paz. Portanto, a Liga é uma precursora da ONU, mas ela obviamente fracassou, né, porque em 1939, 20 anos depois de Versalhes, o mundo novamente estava numa guerra de proporções mundiais. A imagem em questão é de Woodrow Wilson. Ele foi presidente dos Estados Unidos quando houve o final da Primeira Guerra Mundial, e a Liga das Nações é um dos seus famosos 14 pontos, né, para a paz no mundo, né? E o Wilson ele é conhecido pelo seu idealismo, e a Liga é aquele elemento que foi importante em termos de teoria, em termos de proposta, mas na prática se mostrou uma instituição muito mais idealista do que capaz de atender às necessidades dos estados. É importante voltar ainda ao Tratado de Versalhes e por que talvez tenha sido tão brevíssima essa ordem internacional, né? Esse tratado coloca a Alemanha como responsável pela Primeira Guerra Mundial direta, né? Uma pesada reparação financeira, uma perda de território e redução de efetivo militar da parte da Alemanha. O que está no Tratado de Paz de Versalhes é o espírito de revanchismo da França. Tá? Isso é importante a gente colocar, porque a Alemanha saiu como a grande derrotada dessa guerra. Então isso ajuda a explicar também o fenômeno posterior de como que o nazismo conseguiu captar um sentimento nacional baseado na humilhação sofrida por meio desse tratado, de perda de território, reparação financeira, redução de efetivo, né, culpar os alemães pela guerra, como que isso também foi capitalizado pelo movimento nazista, especialmente depois da eleição, da chegada ao poder de Adolf Hitler. Outro elemento que eu precisava comentar com vocês são períodos importantes aqui que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Acho que três períodos são chaves, né? 19 a 25, 25 a 33 e 33 a 39. Então vamos dar uma olhadinha nesses períodos aqui para a gente compreendê-los um pouco melhor. De 19 a 25, a gente tem talvez o período da brevíssima ordem internacional, né? O concerto europeu, o que se imaginava que seria esse novo concerto europeu, obviamente não nos termos anteriores de Viena, por conta da Liga das Nações, mas basicamente o Tratado de Versalhes deixou os vencidos totalmente de fora
e, como disse, se refletiu, inclusive no título do tratado, né, os estados contra a Alemanha. Isso gerou, de acordo com alguns especialistas, três grupos de atores internacionais. O primeiro seriam os satisfeitos, né, principalmente a França. O segundo, os insatisfeitos, né, principalmente a Alemanha. E outros atores, né, que não necessariamente estavam nem satisfeitos nem insatisfeitos, mas numa outra dinâmica, o caso da Rússia, da Inglaterra, dos Estados Unidos e do Japão, por exemplo. O que se mostrou nesse período foi que a Ordem de Versalhes ela era inviável para a paz, né? Ela se tornou insuportável para os vencidos, ela se tornou mal definida para os vencedores. No fim, ela foi também abandonada pelos Estados Unidos, o próprio Estados Unidos não participou da Liga das Nações, né? E em pouco tempo voltou-se à diplomacia tradicional. Então, em 25, já se tinha a convicção de que todo aquele arcabouço criado em torno da Liga das Nações não teria tanta efetividade. A Alemanha também não poderia ser completamente excluída de todos os acontecimentos importantes e ser relegada a um terceiro, quarto, quinto plano em termos de relações internacionais. Então esse foi o primeiro período que eu comento com vocês. O segundo período, de 25 a 33, é um período que o mundo ficou um pouco mais complexo, tá? E é importante a gente observar que esse período, principalmente de 29 a 33, é um momento de grande recessão econômica. A gente tem os Estados Unidos mudando a postura revanchista inicialmente lá do Tratado de Versalhes para um plano de reconstrução da Alemanha, né, considerando a importância da Alemanha no cenário internacional. A Liga das Nações teve um protagonismo considerável em alguns assuntos, como por exemplo no desarmamento, nas questões teóricas a respeito da paz, a proposta de segurança mútua. Nesse período aqui de 25 a 33, há esse possível, digamos assim, bom trabalho da Liga, ainda que não fosse dentro dos princípios iniciais. A França recua daquele seu revanchismo do espírito de Versalhes, enquanto que a Alemanha tem alguma recuperação, o que volta novamente a se ter algum equilíbrio importante dentro da Europa. Outro elemento de 26 é a Sociedade do Carvão e do Aço, né, os precursores, portanto, de uma integração mais efetiva entre Alemanha e França, ao invés de uma tensão constante. Então, esses elementos importantes desse período aqui de 25 a 33. Mas lembrar que esse período é um período complexo, tá? Na virada da década de 20 para a década de 30, a gente tem uma situação muito bem representada por essa imagem da época. Se vocês observarem, tem um padrão americano, né? O American Way of Life, estabelecido na parte de cima da imagem, um outdoor, as pessoas dentro de um veículo, uma família, o pai, a mãe, filhos e o cachorro, né? E no outro espectro da imagem, a gente tem uma fila de pessoas que estavam a buscar comida por conta da grande crise, né, que afetou o mundo capitalista em 1929. Então, a década de 20 tem esse elemento, a virada de 20 para 30 tem esse elemento crucial que moldou uma série de decisões de estadistas. E, basicamente, naquele período a gente tinha três grandes forças, né, três grandes ideologias rivalizando pela atenção dos estados, né, e essa tabela rapidamente é uma construção para a gente ter alguma ideia de capitalismo, socialismo e fascismo, tá, nesse período de pobreza, de desemprego que assolou o mundo capitalista. A gente tem basicamente a Grande Depressão ocorrendo, né, assolando com força os estados do Ocidente, né, dessa primeira coluna. O livre comércio ele cede a algum nível de protecionismo,
ainda que o Estado seja mínimo, né, mas o Estado cumpre um papel importante a esse respeito, um apelo à democracia. Ainda assim, uma pobreza muito grande, um desemprego muito grande em todo o mundo capitalista. Em relação ao mundo socialista, a questão essencial ali é que a gente tinha basicamente uma economia funcionando, uma produção regulamentada, um Estado muito forte, com uma distribuição da riqueza, e como essa economia socialista não estava vinculada à economia capitalista, a crise de 29 não teve a mesma proporção dos estados capitalistas. A resposta à crise, basicamente, vem muito forte de um movimento chamado fascismo, né, o mais conhecido é o nazismo da Alemanha, né, mas também ele ocorreu na Itália, em outros estados da Europa. Ele estava numa fase de implantação, um forte protecionismo, Estado também forte, e um apelo muito grande ao nacionalismo. E aí, a grande questão para as pessoas na Europa foi que o fascismo, principalmente na Alemanha, começou a trazer alguns resultados concretos, do ponto de vista, por exemplo, da criação, da geração de empregos, e a utilização da propaganda em massa potencializava tudo isso. Agora, outro elemento em termos de relações internacionais a se pensar, que dá uma confundida nessas questões todas, é que o Japão abandona o pacifismo. Aí quando o Japão abandona o pacifismo, a gente tem uma situação mais complexa na Ásia. Então a situação está complexa na Europa, agora ela vai ficar complexa também na Ásia em relação ao desequilíbrio de poder por conta desse abandono do pacifismo da parte do Japão. De 33 a 39, bom, aí a gente tem a situação realmente em um desequilíbrio internacional considerável. A Liga das Nações se mostra absolutamente impotente para resolver as questões do seu tempo, né? A gente tem a Grande Depressão, a gente tem o fim completo da Ordem de Versalhes, e a sensação é de que os estados se preparam para um conflito, né? Já disse a situação do Japão na Ásia, a Itália também passa a ter algumas incursões no Mediterrâneo, na África, e o nazismo, o grande fenômeno aí que explode na Alemanha em 33, né, um apelo a esse ressentimento, sobretudo causado por Versalhes, né, a rejeição da igualdade entre os povos, um desprezo total pelos tratados internacionais, e está com o objetivo de domínio, de se rearmar, enfim, de anexar aqueles espaços que o Hitler chamava de espaço vital. Então, essa configuração de 33 a 39, ela mostra que o mundo, novamente, tal qual às vésperas da Primeira Guerra Mundial, caminha para uma situação de um conflito muito grande, muito sério, né, de proporções mundiais. Essa imagem ela é de setembro de 1938, né, quando a ordem internacional já estava bastante deteriorada, né, e ela ajuda-nos com a seguinte questão: por que não houve uma frente na Europa, né, no mundo todo, uma frente antifascista que pudesse parar o Hitler e evitar a guerra? Né? Depois desta reunião, vocês estão vendo à esquerda o primeiro-ministro da Inglaterra, né? E depois dessa reunião ele volta com uma cena bastante publicada do primeiro-ministro inglês, quando desce em Londres, ele chacoalha um papel lá e diz que ele acredita que naquele papel está a paz, né? Assinaram aí em 38, portanto, um documento diplomático, e nele tinha uma série de condições que dizia que não, que estava tudo certo, caminhava bem. E aí o que nós vimos foi um total descumprimento dos nazistas desse tratado, das potências do eixo, mas a grande pergunta que fica é por que
ao invés de assinar um documento com Hitler, ele não foi barrado nesse momento, em momentos anteriores, né? Existem algumas explicações para isso, umas tentativas de explicações. Acho que uma delas é a opinião pública pacifista, que não queria guerra. Uma outra é a economia capitalista em recessão, né? Portanto, não tinha como, não teria sido possível, de acordo com os que defendem esse argumento, uma reação por conta da crise econômica. Mas é uma pergunta importante que alguns historiadores, estudiosos têm se dedicado ao estudo dela. Eu queria, nesse slide aqui, fazer um rápido resumo da situação numa síntese cronológica, como que essa situação ela evoluiu de 31 a 41, nesse período de 10 anos. A divisão em cores aí, ela tem um propósito. Primeiro, de 31 a 38, a gente tem uma situação de acontecimentos que vão ocorrendo e que não vão sendo barrados em termos de relações internacionais. Em 31, o Japão invadiu a Manchúria. Em 35, a Itália anexou a Etiópia. Em 33, as potências que viriam ser as potências do eixo se formam, basicamente Alemanha, Itália, Japão. Em 37, o Japão invade a China. Em 38, a Alemanha anexou a Áustria. Aconteceu tudo isso, tá? E tudo isso seria contra normas internacionais, deveria ter sido aplicado sanções, uma série de elementos, mas isso simplesmente foi acontecendo sem que houvesse alguma reação efetiva por parte de outros estados. Em 39, tem um elemento importante que ocorre, que é o Pacto Ribbentrop-Molotov, né, que é o pacto de não agressão assinado pela Alemanha e pela União Soviética, né? E aí, outro elemento importante aí é que a Alemanha, apesar desse pacto todo, né, ela não invadiu a Rússia num primeiro momento, mas invadiu a Polônia. E a invasão da Polônia, portanto, o início da Segunda Guerra Mundial, ele é baseado nesse compromisso de Hitler e Stalin de não se atacarem, né? A Alemanha invade a Polônia, a Rússia não vai defender a Polônia, não vai fazer nenhuma ação ali naquele espaço que ambos tinham interesse, inclusive. Em 41, acho que a gente tem um elemento que vou falar mais para frente, importantíssimo, né, que é o ataque da Alemanha à Rússia, portanto, descumprindo o pacto que haviam feito em 39, e o Japão atacando os Estados Unidos, né? Esses acontecimentos eles vão tornar a guerra internacional, né? Em 39 a guerra já existe, mas em 41 ela arrasta obrigatoriamente outras nações para o conflito, e o que vai se mostrar, obviamente, bastante decisivo para o que vai ocorrer na sequência. Já comentei o Pacto de Não Agressão, tá aí uma imagem, sempre que eu mostro ela eu comento da expressão facial do Stalin ao fundo, né? Parece que ela tem algum... Existem outras fotos desse momento sem o Stalin estar com esse sorriso, né? Mas aqui esse sorriso é bastante incógnito, né? Para nós que observamos essas imagens hoje. Por fim, não menos importante, eu queria terminar essa aula de hoje com uma imagem de 1944, o desembarque na Normandia, né? Isso representa a consequência máxima da Segunda Guerra Mundial, aliás, a consequência máxima dos eventos todos que mencionei até aqui, que é a Segunda Guerra Mundial. Então, na aula que vem começamos deste ponto. Até lá.